Que, por que veio para nós? Por que estrategicamente na comunicação? Porque inovação é, sobretudo, mudança de cultura. E mudança de cultura dialoga com comunicação, né? Com estratégias de comunicação. E tem dado certo, né, Carol? A gente tem conseguido encontrar os espaços, tanto dentro da EMAP quanto na comunidade portuária, para divulgar essa cultura. Vou pedir a ajuda do meu amigo Matheus, que está ali, residente também, saudar a presença dos residentes e dos colegas de EMAP. Esses são nossos contatos de emergência, o fone 32317444, celular 984549662, canal de rádio 1 ou ramal 5. Nós estamos numa área, né, industrial, uma área que tem riscos potenciais, portanto, é importante que todo mundo conheça esses contatos e, havendo, hoje nós não temos nenhum simulado programado, então, havendo um sinal sonoro de sirene, a gente precisa calmamente evacuar esse espaço. Ali tem umas plaquinhas, então, ali da Betiane para trás, sai pela porta 2, da Betiane para frente, saímos aqui pela porta 1 e nos dirigimos ao estacionamento, que é o ponto de encontro, tá bom? Essas são as nossas regras de segurança. Bom, vou falar bem rapidinho do programa de inovação, porque a agenda é extensa, né? E aí eu vou começar dizendo assim, da onde que a gente partiu, nós, EMAP, né? Porto do Itaqui. Como vocês sabem, o Porto a gente costuma usar esse termo, né, para ficar mais didático, é um condomínio logístico. Então, se a gente comparar, por exemplo, com um shopping center, nós, EMAP, somos a administração do shopping, mas você tem uma série de outros atores ali, os lojistas, os transportadores, segurança, enfim, igual aqui. O Porto do Itaqui é uma pequena cidade, né? E aí a gente tem aqui dentro a EMAP, que faz a gestão desse complexo, mas nós temos vários players, clientes arrendatários, clientes não arrendatários, operadores portuários, OGMO, enfim, uma série de players que atuam conosco aqui, constituindo esse complexo. E, desde o início, uma premissa do programa de inovação não faz sentido, como para a inovação e para praticamente quase nada, né, nenhum tema, não faz sentido propor nada só para a EMAP, porque a EMAP é meio, ela não é fim, né? Então, todas as nossas ações visam atingir o complexo portuário industrial, né, a comunidade portuária, que é a poligonal do Itaqui, mas e um pouco abrangendo um pouco maior, né, a questão do complexo portuário industrial do Itaqui. Nós partimos de onde quase todo mundo que começa a inovação parte, né? Controle manual de operações, ausência de dados em tempo real, retrabalho, baixa acuracidade das informações, porque se você está com controle manual, aqui e ali tem falhas, né? Se não está digitalizado, e, consequentemente, déficit na segurança, né? Porque fica tudo muito frágil quando os processos não estão bem sistematizados e, sobretudo, não estão digitalizados. E aí começamos a fazer, né, na prática, como se diz, começar pelo começo, né? Vamos fazendo e trocando o pneu com o carro andando. Então, nós começamos aí pela digitalização dos processos, nesse sentido, esses são só algumas ferramentas, no o SM, que é o nosso sistema de gestão de processos administrativos, então hoje é completamente informatizado, a gente não trabalha mais com aquelas pilhas de papel, com assinatura, as assinaturas são digitais, enfim. A implantação do BI, nossa TI, por exemplo, hoje, ela trabalha muito mais e ficou muito mais livre para trabalhar naquilo que é, de fato, a essência do trabalho dela, né, que é criar os sistemas, e menos preocupado com gerar relatório. Então, cada um de nós, cada vez mais nos setores, está sendo capacitado no BI para que eu possa gerar meus próprios relatórios. Porque, primeiro, eu sei melhor do que ninguém que informação e que combinação de informação eu quero ter. E depois eu vou liberando, né, a mão de obra cara lá dos colegas da TI para pensar em sistemas e coisas que, de fato, infraestrutura,
que de fato só eles mesmos podem fazer, né? Isso tem sido muito legal, cada vez mais pessoas nos setores dominam essa ferramenta e a gente tem tido, assim, enfim, surpresas muito bacanas. Agora o RH é parte fundamental disso, né, Nádia? Porque as capacitações nessa ferramenta passaram por lá e a gente está com novas turmas, toda vez mais e mais turmas para poder ter mais colegas capacitados nessa ferramenta. A gente implantou um novo centro de controle operacional e centro de comunicação, que para nós é mais ou menos para o Porto, é como a torre de comando lá do aeroporto, né? Então, essa sala bacana que vocês veem, com esse painel de vídeo wall e tudo informatizado, onde a gente controla o line-up de navios, enfim, toda a operação, isso era um quadro branco com pincel feito à mão e foi feito, de fato, um processo de digitalizar, né, toda essa operação, não só passar um processo analógico para dentro de um computador, mas, de fato, digitar. Estou vendo ali que o Thiago chegou, que é o gerente de TI, ele também, a nossa gerência de TI tem uma participação bem expressiva em tudo isso que eu estou contando aqui. Automatização de gates, reconhecimento facial, então toda a digitalização desses processos. Na operação, foi implantado o TOIS, que é um sistema que faz todo o gerenciamento, né, da nossa operação, e foi desenvolvido, essa outra coisa bem legal, pela equipe EMAP, a equipe da operação, com suporte da equipe de TI, o SIM, que é um sistema, são módulos, já tem dois, né, o SIM e o SIM Plus, que são módulos que eles desenvolveram e que dialogam com o TOIS para, enfim, atendendo aquelas necessidades ali da operação. Esse sistema foi registrado no INPI, é o primeiro porto que tem uma patente, que registra, né, um sistema, e o mais legal, feito pelas pessoas daqui, pela equipe da EMAP. E, por fim, o Ideia Premiada, para destacar só alguns exemplos, né, a ideia é mostrar aqui alguns marcos da nossa trajetória, né, e o Ideia Premiada, que é um programa de reconhecimento, de estímulo à geração de ideias, de sugestões dos empregados, para que a gente possa criar um funil de ideias. Ter um funil de ideias é parte primordial de um programa de inovação. E aí todos os empregados podem propor, tem regras, tem um procedimento que normatiza o Ideia Premiada, é gerenciado lá pela gerência de qualidade. Isso aí também é legal, porque aí vocês conseguem ver que, embora haja uma área de inovação dentro da GECOM, né, da Gerência de Comunicação, a cultura está disseminada, né, Carol? Então, assim, a qualidade está no Ideia Premiada, a GETIM está na digitalização dos processos. Então, de fato, a gente tem essa ideia de gerar uma cultura que envolva todas as áreas, porque precisa ser assim. E aí, no Ideia Premiada, existe um programa, existe um procedimento com todas as regras, e as ideias podem ser premiadas, podem receber um prêmio em dinheiro, os autores das ideias. A gente é uma empresa pública, portanto, trabalha com recurso público, e isso precisa ser muito bem organizado, formatado, para não gerar nenhum tipo de questionamento, né? E o procedimento dá conta de tudo isso. Então, a gente já tem vários colegas que já foram premiados e várias ideias implementadas a partir desse programa. O ambiente virtual de aprendizagem, então, antes a gente tirava muito, nós temos 4 certificações ISO, com cada uma delas com um programa de capacitação próprio, bem extenso, que envolve muitas pessoas da empresa, então a gente tirava muitas pessoas da sala. Hoje você consegue fazer teus treinamentos na tua estação de trabalho, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem. E também passamos por Porto, né? Todas pessoas de várias áreas aqui do Porto, das empresas também, vivemos uma jornada de inovação aberta com o César. Então, esses foram os primeiros passos aí para chegar, pode passar, para chegar na estruturação do que a gente chama hoje do Porto do Futuro, que é o principal pilar, né, hoje do programa de inovação da EMAP.
O objetivo é transformar o Maranhão em um hub de conhecimento do setor portuário, formar mão de obra especializada para o complexo e atender às demandas do porto. Então, a gente percebeu assim, o Maranhão é um hub de exportação de grãos, é um hub de importação de combustíveis, de granéis líquidos, de exportação de minério, mas a gente, quando olha para tanto o setor produtivo, quanto especialmente para a academia, para a formação de pessoas, para a geração de conhecimento, de tecnologia, a gente não vê isso refletido lá. Acaba que está estava muito distante. E aí o programa foi focar nisso, né? Como que a gente traz para o ambiente de startups e de universidades, né, de academia, a gente traz esse tema de uma forma mais estruturada. A abrangência setor portuário, marítimo, logístico, envolvendo as atuais ou possíveis cargas que a gente movimenta, as suas cadeias produtivas, pode passar. A gente trabalha, assim, qualquer assunto dentro desse tema fica muito vago, então a gente estabeleceu alguns eixos temáticos que são operações portuárias, meio ambiente, relação porto-cidade, desenvolvimento socioeconômico sustentável, desenvolvimento tecnológico e gestão pública portuária. E aí vou falar rapidamente das iniciativas para poder encerrar. A gente fica à disposição, quem tiver interesse em aprofundar mais e saber mais do programa Porto do Futuro, tanto eu quanto o Gabriel e Graça estamos à disposição. Então, nossas iniciativas, no momento, são programa de residência portuária, todas elas acontecem seleções por meio de editais públicos. A FAPEM é o nosso parceiro, executor, e aí a gente, então, lançou um edital para selecionar 10 recém-formados, pessoas que têm até 3 anos de formado, em diferentes áreas do conhecimento. É mais ou menos, a gente brinca que assim, é um casamento de uma residência médica, sabe? O médico que vai fazer residência, com um programa de trainee. É um misto dessas duas coisas. E aí nós selecionamos, e os residentes estão aqui conosco, vocês conheceram o João, mas tem vários outros aqui, Rony, quem mais está por aqui? Matheus, enfim, tem vários por aqui. Concessão de bolsas de mestrado e doutorado é um outro edital, então estou fazendo um doutorado ou um mestrado em alguma daquelas áreas lá temáticas, eu posso solicitar e a EMAP financia uma bolsa para que esse pesquisador possa aprofundar a sua pesquisa, né? Financiamento a projetos de pesquisa, eu não tenho ainda, né, não estou ainda fazendo. Aquele lá é muito focado assim, o pesquisador que está em um mestrado ou em doutorado e a gente concede a bolsa. Esse aqui não, eu sou um grupo de pesquisa, eu sou um professor e eu quero propor um projeto de pesquisa. E aí a gente tem, todos eles já rodamos o primeiro edital e vamos rodar o segundo agora em 2023. E aí, então, você pode propor pedir o financiamento a esse projeto. Tem todo um processo de avaliação que envolve especialistas em EMAP e também consultores ad hoc lá da EMAP, lá da FAPEMA, né, que são professores universitários. E a gente seleciona, já temos 18, estamos apoiando 18 projetos em diferentes temas, da oceanografia, do meio ambiente, da engenharia mecânica, da engenharia civil, porque assim, o porto é um universo que permite muito, né, muitos estudos, da administração, um prêmio que a gente realizou ano passado também, a primeira edição, o prêmio que reconhece trabalhos acadêmicos e jornalísticos naqueles eixos temáticos, o fomento ao ecossistema de inovação, então quem é de startup, que eu sei que está nos assistindo, aguarde, acompanhe aí nossas redes e nosso site, porque em breve vem um edital específico para startups, né, para fomento ao ecossistema de inovação local, com foco em setor portuário. E, por fim, o intercâmbio portuário, que é um programa de intercâmbio onde a gente quer mandar profissionais do complexo portuário para portos fora do Brasil e também receber de lá, fazer essa troca, né? Em síntese, essas são as principais iniciativas. Como eu disse, nós estamos à disposição para quem quiser aprofundar um pouco mais. E eu devolvo a palavra aqui para Gabriel. Gabriel é o head de inovação dentro da GECOM, né? Eu estou mais na coordenação
geral, e Gabriel está ali no dia a dia com os meninos fazendo acontecer. Tudo bem, gente? Bom dia. Só para contar que eu era funcionário de Graça. E aí eu fui para a inovação e Graça continua me dando trabalho todo dia. Então, vocês tomem cuidado, que é capaz de vocês saírem aqui hoje com várias tarefas que ela vai atribuir para vocês, tá? Então, fiquem atentos aí com Graça, não durmam num ponto com ela. Mas por que a gente, né, fez esse evento hoje, né? O primeiro meetup, que é um encontro, né? E a gente fez com o RH. Porque a gente usou, e a gente sempre usa o RH como cobaia de todos os eventos, de todos os projetos que a gente faz. O que é para fazer, Rony? Ficar bem aqui para aparecer na transmissão, né? A gente sempre usa o RH, a gente fez o nosso workshop. Então, qual foi a primeira gerência? RH. Né? Porque a gente sabe que a inovação, a gente só consegue fazer quando existe uma cultura. Para existir uma cultura, você faz atividades e gera abertura para a inovação. E o RH é uma área, Graça, Nádia, muito abertos a todas as iniciativas, a todos os projetos que a gente faz. Então, assim, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer muito Graça e Nádia, porque a gente dá muito trabalho para elas, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente procura primeiro elas, a gente quer implementar isso, vamos testar aqui com vocês, elas sempre dão abertura, sempre, né? E elas também são muito sinceras. Então, se não funcionar e der tudo errado, elas vão falar, Gabriel, isso não funcionou, isso está errado, né? Não, assim, eu estou elogiando, porque como eu peço muito, de vez em quando é bom elogiar também, porque como eu vou continuar pedindo, né? Então, é bom aí, né? Então, a gente decidiu, quando a gente pensou em fazer um programa de inovação aberta, antes a gente tinha pesquisa acadêmica, né, bolsas de mestrado, doutorado, financiamento aos projetos de pesquisa, que depois, Graça, eu tenho que te dar uma notícia boa, 60% de todo esse universo de pesquisadores são mulheres. Né? Então, para o nosso programa de diversidade é uma coisa muito interessante. Eu pedi para o pessoal ontem fazer um levantamento, né, de quais conexões o programa está fazendo com as universidades e tudo, e uma das informações que a Thalita acabou de me mandar foi essa, né, que 60% da pesquisa que a gente financia são pesquisadoras, né, então isso é muito bacana. Então a gente pensou, vamos fazer agora uma aba de inovação aberta, trazer, né, fazer um programa de fomento, e nós fomos entender o que as startups queriam para estar aqui com a gente, né? Então, como funciona esse meio? Como funciona esse universo? Então, além de fomento, de programas de fomento, de editais de fomento, o que a gente ouviu muito, e a gente foi para São Paulo agora na Intermodal, vocês precisam criar momentos para a gente se conectar e apresentar o nosso produto para as empresas do complexo portuário. O complexo portuário não é tão simples, né? A gente é meio fechado, assim, vive nesse nosso universo, que a gente vem para cá cedo, sai à noite, né? E só fala de porto. Então, assim, a gente precisa de abertura. Então, surgiu a ideia de a gente fazer o que a gente chama de meetup, que é trazer as empresas e trazer as startups para se conhecerem, se apresentarem. Então, no fundo, é isso que a gente está fazendo, proporcionar um encontro, né? Um encontro entre essas empresas, né? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Também quero aproveitar para agradecer muito ao João, que é o nosso residente, que a função do João lá dentro do programa de residência é ecossistema de inovação. Né? Ele tem que captar dentro do ecossistema de inovação local, nacional, o que está acontecendo, o que está rolando, o que a gente tem que participar, e ele faz isso muito bem feito, e sem ele, várias coisas, inclusive esse encontro não teria acontecido, então eu sou muito grato também ao trabalho dele. Então, é isso hoje que a gente vai fazer, esse encontro. Antes de apresentar, porque eu sou head de inovação e de vez em quando eu sou mestre de cerimônias também, já avisava, tu que vai ser o mestre de cerimônias, tu que vai apresentar todo mundo. Então, deixa eu pegar minha cola aqui. A gente trouxe a Alana vai falar um pouquinho sobre inovação e RH, né? Esse é o tema dela, hoje ela vai fazer uma fala aqui com a gente. A Alana Reis, gente, ela é diretora de Cultura e Pessoas da Creative Pack. Creative Pack é uma consultoria, né, de inovação que fez um trabalho com a gente esse ano inteiro, desde do começo do programa. Ela que formou, né, a Creative Pack formou os nossos residentes em inovação, e por tabela me formou também, que eu estava envolvido no processo, né? Então, aqui tem a Carol, né, que também estava muito com a gente. Carol está aqui todo dia, de vez em quando o pessoal não sabe se ela trabalha no Porto, se é na Creative Pack. Ela gostou de Porto, né? Mas hoje quem vai falar com a gente é a Alana Reis, ela é diretora de Cultura e Pessoas da Creative Pack, que é essa consultoria de inovação. Ela também lidera a unidade de negócios Lobostec, que é uma plataforma de RH Tech com mais de 3 mil talentos de tecnologia. Ela é host
na Lobocast, que é um podcast sobre carreira e tecnologia. Ela é colunista no RH Portal e professora convidada de MBA de Inovação e Empreendedorismo. E ela só tem 32 anos, gente. Eu não sei se com 32 anos eu fazia tanta coisa, mas ela está aqui, né? Lana, fique à vontade. Obrigada. Graça, será que sou esperta mesmo? Porque eu sou uma das pessoas que não tomou café em casa. Não, mas estou de boa aqui. Mas daqui a pouco vai ter coffee break, me falaram, né? Parte importante para a gente se conectar melhor. Como é que vocês estão? Bom dia. Tem que ficar aqui, né? Tudo bem com vocês? Estou muito feliz com esse convite. João me mandou uma mensagem no WhatsApp. Disse, Lana, vai falar ali com a gente, trocar ideias sobre inovação no RH, sobre as oportunidades. Eu topei de cara, né? Até eu quero voltar, João, sempre me chame, tá? Para a gente ter esses momentos. Eu adoro, eu já fiquei muito empolgada, porque desde o início, né, da apresentação, está falando de algo que eu defendo e que eu gosto muito, que é cultura. Cultura como estratégia. A gente quer fazer inovação e aí a gente se distancia um pouquinho de acreditar que inovação é só tecnologia. Não é isso. Inovação, ele começa, sim, a gente trazendo e proporcionando uma cultura e molda, né, e envolve entendimento sobre pessoas para a gente fazer emergir tudo isso que a gente coloca em plano, em planejamento, as iniciativas, as práticas. Então, eu, como na Creative Pack, hoje eu estou atuando em 2 papéis estratégicos, e eu gosto de me posicionar assim. Eu sou uma liderança feminina, e aí a gente está saindo, né, depois aí de um dia 8, eu sou uma liderança feminina na Creative Pack, e eu estou à frente de 2 áreas que são muito estratégicas, que é cultura e pessoas e a nossa RH Tech. Só que eu vou falar para vocês hoje que esse movimento, a gente tem 7 anos de empresa, vai fazer agora 7 anos, mas esse movimento aconteceu só há 2 anos atrás. Como assim? Como é que uma empresa não olhou para isso desde o início? E a gente trouxe essa resposta 2 anos atrás, no ano pandêmico, que o RH sofreu vários desafios. Quem é da área aqui? No ano pandêmico, não teve muitos... Já tinha desafios. Aí veio uma camada ainda mais complexa de desafios para a gente lidar. Quais foram as mudanças que aconteceram? Primeiro, o nosso time todo tinha que trabalhar de casa. Configuração do modelo de trabalho, saindo do presencial para o remoto. E foi geral. Segunda camada, beleza, como é que eu cuido dessas pessoas tão distantes? No dia a dia da empresa, a gente tem ali as oportunidades das iniciativas pontuais, presenciais e tudo mais. Mas como eu faço isso dentro de um contexto pandêmico, onde todo mundo teve afetado, né, na sua saúde emocional, ali, psicológico, enfim, para lidar com tudo isso? E nós, do RH, tivemos o grande desafio de como eu cuido das pessoas do meu time nesse novo formato. Além disso, como é que fazer, né, necessidades, porque assim, eu sempre trago 2 lentes para mim e eu falo na Creative Pack. Eu estou aqui para entender 2 lentes. Primeira lente, necessidade das pessoas. Segunda lente, necessidade da empresa. Como é que eu equilibro isso no meu dia a dia? Através de cultura. E aí foi em 2020 que a gente, de fato, trouxe a área de cultura e pessoas, e a gente colocou assim, cultura e pessoas mesmo. Por quê? Porque a gente entendeu essa camada estratégica que essa área tem. A gente não era só um DP, departamento pessoal. Não é só a parte mais burocrática. Deixa eu contratar as pessoas, deixa aqui um controle de ponto que a gente nem tem, deixa eu fazer aqui minha folha de pagamento e é isso. Não. Quando a gente vem para essa camada de RH, gente e gestão, não são esses termos novos que acabam aparecendo? Cultura e pessoas é uma coisa que aparece para a gente entender essas mudanças que acontecem com as pessoas dentro das empresas. Então, foi um grande esforço a gente entender isso. Cultura e pessoas é uma área, gente e gestão tem uma outra camada de desafios e a gente precisa estar bem atento em relação a isso. E seria muito incoerente da nossa parte não estar atento a isso, já que a gente é uma consultoria de inovação. E a gente fala para os nossos clientes, né, sobre cultura de inovação, sobre a inovação acontecer, sobre a transformação digital, sobre entender as habilidades requeridas hoje nesse novo contexto. A gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente fala de novos modelos de trabalho, de futuro do trabalho. Tudo é pauta para quem está na área de recursos humanos.
Eu não gosto nem de usar o termo RH, recursos humanos, né? Tem uma empresa que ela me incentiva bastante a dizer assim, vamos dar uma camada de gente e gestão. Vamos usar o termo cultura mesmo e pessoas, porque ela é a parte estratégica que envolve o entendimento dessas necessidades. E aí, nesse movimento, né, dando esse contexto para vocês, que a gente começou há 2 anos atrás, no ano pandêmico, a gente trouxe essa área de cultura e eu fui a pessoa para liderar. Recebi essa responsa. Porém, foi todo um processo que a gente segue nos processos aqui de inovação. Teve primeiro experimentações, quando a gente montou o nosso primeiro squad ali de cultura e pessoas. A gente foi entender esse contexto, quais são os nossos desafios, então a gente fez um mapeamento, um diagnóstico de cultura. E o detalhe é que a gente fazia tudo manual, tá? Porque a gente começou assim, bem analógico mesmo, manual, era a planilha, era um Miro da vida, eram os post-its, que a gente foi entendendo esse movimento. Depois desse movimento, a gente fez as primeiras validações e experimentações para entender realmente, né, de como é que a gente consegue startar cultura, como é que a gente consegue fazer emergir as coisas, os planos que a gente tinha. A gente trouxe todo um processo de trazer o time para perto, porque assim, a gente só escreve, eu falo para o meu time, em cultura, eu não vou escrever um e-mail e mandar para vocês e dizer, a partir de agora, esse aqui é as novas políticas que a gente vai seguir. Não, vocês vão construir junto com a gente, porque eu quero saber quais são as suas necessidades e quais são os seus impeditivos também. Então, a gente faz muito desse movimento para acontecer. Fizemos tudo isso, trouxemos a área de cultura e pessoas. Eu fui a pessoa que foi liderar essa área, mas sempre com o meu time, e fui entender, de fato, quais são os desafios que ia me requerer. E novas habilidades também, né? A gente sempre trabalha sobre hard skills, soft skills. Eu estava ali aprendendo muito das minhas hard skills enquanto cultura e pessoas, mas veio também a necessidade de eu entender sobre soft skills. E hoje, depois, né, de a gente estruturar a nossa área, a gente foi para um pouquinho mais além, foi quando a gente startou a nossa unidade de recrutamento tech, que é a Lobos.tech. Hoje a gente entendeu os nossos clientes assim, bom, eu estou com dificuldade de encontrar talentos. Quem de RH tem essa dificuldade? Meu Deus do céu, recrutamento e seleção, eu não consigo achar a pessoa. E quando acho, a pessoa sai 1 mês depois. Porque além do recrutamento e seleção, teria o segundo desafio, que é retenção. Conseguir a retenção, tem o terceiro desafio, que é desenvolver pessoas. E aí vem a outra camada, cultura, fazer as pessoas fazer essa adesão à cultura, aos valores da empresa, às práticas, aos acordos. Não é desafio diário que a gente vem sofrendo? Só que o que tem nessa nova camada quando a gente fala de oportunidades e inovação? Porque hoje o meu recrutamento e seleção não é só recrutamento e seleção, encontrar pessoas. Quando eu saí do DP, Departamento Pessoal, para o burocrático e vim para cultura e pessoas, que é o estratégico, hoje é recrutamento e seleção baseado em fit e match cultural. Quem faz? Hoje o RH é assim, gente. É o recrutamento e seleção baseado em fit e match cultural. Retenção não é só os benefícios, não é só as recompensas financeiras. A gente sabe que só isso não segura uma pessoa dentro da empresa. É preciso criar um ambiente seguro, não é algo que a gente vem se desafiando, criar ali um ambiente onde as pessoas têm segurança psicológica, onde a gente consegue entender as necessidades das pessoas e atender, é o EVP. Né? O que é valor para essa galera, né? Para o nosso time, para os nossos talentos. E aí vem outras camadas, tipo, a gente tem que entender agora sobre Employee Experience. Já ouviram esse termo? Employee Experience? A jornada do colaborador, que tem que ser encantadora, da mesma forma como as empresas olham para o externo, que é a jornada de compra ali dos clientes, e tem que encantar, e tem que trazer mimo, e uma jornada incrível. Internamente também vem essa camada de desafios. Recrutamento e seleção baseado em fit match cultural, a retenção baseada em employee experience, para se ter, o desenvolvimento, porque hoje a gente não contrata e não é mais estratégico e inteligente a gente só contratar a pessoa por hard skill, porque a gente pode até contratar, mas chega em 3 meses a gente demite ela por soft skill.
Quem já fez uma demissão por soft skill? Acontece, não é? E dói. Por quê? Porque vem recurso, é grana, é um processo que a gente starta, gera ali recursos para a gente. E o retrabalho. Isso acho que foi até dor aqui de um dos diagnósticos, né? O retrabalho. E como é que a gente usa agora as oportunidades e a inovação para fazer um RH bem mais estratégico, pautado em tudo isso, em todas essas necessidades. Aí entra algo que eu venho há 2 anos, mas de forma bem intensa para entender. People Analytics. Qual outro termo que a gente tem que lidar o tempo todo? People Analytics. O que é isso? É eu entender, é eu conseguir criar a estrutura através de tecnologia, através de ferramentas, para eu entender todos esses dados, levantar todos esses dados e tomar as decisões, as tomadas de decisões mais estratégicas possíveis que envolvem as pessoas. Esse é o meu novo momento hoje. E hoje, no RH, se a gente for entender essas tendências, né? Tem vários hoje, e-book que foi lançado no início do ano. Quais são as tendências do RH? People Analytics aparece ali em primeiro lugar. Porque como é diante desse desafio todo de retenção, de recrutamento e seleção, de retenção, de desenvolvimento, de employee experience, de criar formatos para esse novo modelo de trabalho, de entender futuro de trabalho, de entender também pessoas na questão de diversidade e de inclusão, porque são temas e são pautas do nosso dia a dia como RH. Como é que a gente faz tudo isso, né, de maneira estratégica e de maneira ágil? Porque ainda tem que ser ágil. Tem que ser rápido. A gente tem que estar atento. E entra o People Analytics, que é algo que eu venho trazendo muito para o meu dia a dia, enquanto Creative Pack, enquanto unidade de negócio, trazendo muito para a gente conseguir startar as nossas operações. E aí isso eu entendi primeiro como cultura e pessoas da Creative Pack. E aí recebi um segundo desafio da empresa de liderar a nossa unidade de negócio, que é especialista hoje em recrutamento tech. E hoje a gente tem na nossa base 3.000 talentos de tecnologia, desenvolvedores. Onde eles estão? Espalhados pelo Brasil e o mundo. Como é que eu faço a gestão dessa galera? Nesse trabalho remoto. E nesse perfil? Quantos de vocês nos já ouviram e quem faz seleção para essa área, né, mais tech, a dificuldade que está tendo de achar um dev e o dev permanecer pelo menos 3 meses no projeto e não ir embora para outra oportunidade. E agora, na nova camada, que a gente está encontrando o quê? O desafio dos layoffs. Como é que a gente faz entende esse contexto e toma as decisões mais estratégicas de forma ágil? É o desafio do RH, enquanto gestão, enquanto cultura e pessoas. Mas olhando para a nossa unidade, que é a Lobos.tech, a gente foi entender cada ponto desse, de recrutamento e seleção, hoje a gente faz, baseado em fit match cultural, onde a gente usa as plataformas e a gente tem a grande ousadia de dizer que no futuro a gente quer criar o nosso sistema, hoje a gente usa a inteligência artificial. Para quê? Porque quando a pessoa vem para a minha plataforma, eu consigo ver um ranking para dizer quem está mais perto, aderente àquela minha vaga que eu estou buscando. People Analytics. Inteligência artificial, que nós, enquanto RH, usamos. Porém, a gente usa a tecnologia como meio, né? Porque ainda existe o nosso papel como olhar humano dentro da área. Eu uso qualquer tecnologia, qualquer artifício, mecanismo que vai me ajudar a estruturar de forma automatizada, para tomar decisões mais ágeis, para ter um dashboard, qualquer coisa que vai me dar a visão geral. Mas eu e o meu time somos desafiados o tempo todo a entender bem as pessoas. E como é que a gente entende bem as pessoas? Olho no olho, escuta ativa, criando esses momentos também de escuta, fazendo conversas one-on-one. Quem faz conversas one-on-one? Difícil conversas one-on-one, né? Primeiro para iniciar, segundo para dar esse engajamento, essa cadência, mas também para a gente filtrar tudo que acontece e é que a gente acaba entendendo ali do contexto das pessoas, das suas necessidades. Então, nesse primeiro momento, eu posso dizer para vocês como uma oportunidade, toda essa cadeia, né, de toda essa operação, enquanto RH, enquanto cultura e pessoas, gente e gestão, que vai desde o recrutamento e seleção, da retenção, do desenvolvimento
do nosso time, do nosso talento, existem várias oportunidades e várias empresas hoje no mercado atendendo esses desafios. Eu conheci outro dia uma empresa que ela se apresentou para mim, que assim, a gente ajuda a só você startar sobre esse módulo diversidade e inclusão, que está em pauta hoje, que é super necessário e super importante. Então, se a gente for ver para o mercado, tem empresas, por exemplo, que vai se apresentar daqui a pouco, Know-how, foca em soft skills, e a gente já contratou Know-how para nos ajudar, porque a gente ganhou esse entendimento, esse nível de consciência sobre isso. A tecnologia, a inovação, as oportunidades enquanto RH, mas também esse nível, esses desafios importantes que a gente precisa ter desse olhar mais humano. A tecnologia vem para nos ajudar, mas não tira a nossa responsa enquanto RH, enquanto pessoa, com o olhar humano. Então, hoje, eu tenho a minha área de cultura e pessoas, que é bem estratégica, e é bem estratégica mesmo, tá? A gente não fala, no primeiro ano a gente foi entender, mas no segundo ano a gente levou o nível e dizer assim, é estratégico. E como é minha atuação hoje? É do lado do CEO. Ele não toma nenhuma decisão se ele não conversar comigo, com cultura e pessoas. Porque enquanto ele tem ali a análise de mercado, enquanto ele tem a visão de mercado, de novas oportunidades em produtos, em vendas, eu sou a pessoa que olha para dentro e falo sobre o nosso time, sobre as nossas necessidades. Então, ficou estratégica até nesse ponto. O CEO e eu, como diretora de cultura, estamos o tempo todo em sintonia para a gente fazer a nossa área, de fato, ser estratégica. Porque, às vezes, é muito difícil. Cultura, a gente fala da cultura, que ela é importante, que a cultura como estratégica, né, no café da manhã, não tem isso? Mas, enquanto a gente não leva a esse nível realmente de isso aqui é realmente estratégico, isso aqui é realmente importante, e a gente cria os mecanismos para deixar isso, e eu falo para o meu time, o óbvio precisa estar claro. O óbvio precisa ser dito. Eu, como cultura, sou estratégica. Se eu sair, eu não sei o que pode acontecer. A área, eu falo da área. Mas a gente chegou nesse nível. E o segundo aqui, momento que a gente tem é como unidade de RH Tech. A gente foi para o mercado como unidade de RH Tech, para ser especialistas. Hoje eu tenho 3.000 talentos na minha base. A minha ideia, a minha vontade, a minha intenção com o time é crescer isso para 10.000, fechar o ano, mas é entender que essa galera tem necessidades e está em modelos de trabalho remoto e a gente precisa entender de futuro de trabalho agora de uma maneira muito mais significativa e especial. E eu tenho esses dois contextos de RH, de desafio de RH, para a gente conseguir destravar os impeditivos e ter times com alta performance, com resultado. Então, primeiro eu faço todo esse contexto das necessidades, e aí sim eu venho, que é a minha primeira lente, as necessidades das pessoas, e a segunda lente, que é as necessidades do negócio. Qual o nosso desafio? Equilibrar. Está em total sintonia. Por quê? Porque a empresa também precisa dos resultados. Falei para o meu time, eu quero duas coisas importantes para esse ano. Eu quero um bom relacionamento, mas também eu quero um bom desempenho. E é o nosso desafio agora equilibrar essas duas necessidades, essas duas lentes. E aí, a gente usa muito hoje o People Analytics. A gente vem investindo em plataformas e é todo num processo de inovação, tá, galera? Não acha que a gente já está no nível avançado, não. Porque a gente vai em todo o processo de inovação, que é a experimentação, que é as validações, que é os testes necessários. Vai todo nesse processo mesmo de trabalho de formiguinha até a gente encontrar aquilo que melhor se encaixa no nosso contexto. Mas hoje de desafios, né, o que a gente pode ter é isso, em relação a RH, é entender a cultura como forte e estratégica e como fazer isso do dia a dia, entender essa jornada, né, que envolve pessoas, os seus rendimentos, as suas necessidades, enfim, uma vez que a gente quer trazer ela para o nosso time, e como a gente cuida dela. Eu digo, tanto trazendo no podcast, mas tanto nas colunas agora que eu estou participando, é o seguinte, o nosso sucesso, enquanto gestores, à frente de RH, de cultura, de gente de gestão, eu consigo hoje medir ele pela nossa alta capacidade de entender pessoas. E nesse processo, eu uso todas as inovações e tecnologias para eu chegar nesse fim. A tecnologia não é o fim para mim, mas é um meio para eu conseguir entender
muito bem de pessoas e tomar as minhas decisões. Assim, a gente consegue fazer realmente um RH mais estratégico, mais ágil e, principalmente, que eu defendo muito, mais humano, usando a tecnologia. Parece até louco, né? Mas ter um RH mais humano fazendo uso da tecnologia. Certo? Meu tempo acabou? Meu tempo acabou. Carol falou que meu tempo acabou. Perguntas? João? Acabou? Obrigada, então. Muito obrigado, Lana. Eu não sei se Lana veio para esclarecer ou para aterrorizar a gente, assim, porque eu, né, tipo, tantas, ainda bem que eu não estou mais em RH, porque senão eu ia estar preocupado agora, falando assim, meu Deus, pergunta. E esse 50 mais, ele se engajar e ser um parceiro dentro dessa tua visão aí de uma RH um pouco mais, dando mais ferramentas tecnológicas. Eu tenho um exemplo atual, né? E aí da minha unidade de negócio. A gente abriu uma vaga e ela era de sênior. Mas trazendo para o contexto tecnológico, né? A gente tem pessoas sêniores que têm 25 anos, gente, 30 anos. Eu digo, gente, eu fui aprender isso. Mas teve um senhor que ele tinha 50 a mais. O nome dele era Jacob. Nunca vou esquecer a história dele. E a gente fez todo um processo, né? E ele ficou em terceiro lugar. Um processo de tecnologia mesmo, porque a gente queria trazer essa pessoa mais sênior, né, para participar de um time, para ajudar ali na construção de um projeto de tecnologia. E aí ele ficou em terceiro lugar. Eu sou a pessoa que acompanha, né? Porque a gente tem o nosso Tech Recruta, que faz toda a triagem, entrevista técnica, enfim. Eu sou a pessoa que não estou na operação, mas que eu acompanho, porque depois eu sigo para a gestão, para o acompanhamento. É o dia a dia, eu vou conversar, vou fazer as conversas one-on-one, tudo é comigo. Essa parte desse cuidado, né? Mais perto, tudo comigo. E ele mora em São Paulo. Ele ficou em terceiro lugar. Ficou em primeiro lugar de 25 anos, isso já sênior. Eu falei, caraca, já é sênior, já atende aqui todas as especificações de vaga, 25 anos. O segundo tinha ali os seus 33, 34 anos e tinha o seu Jacob, de 50 a mais. Na nossa tomada de decisão, a gente escolheu o seu Jacob, justamente porque ele apresentava todas as soft skills que a gente queria. E para um sênior, qual é a soft skill? A dedicação, o esforço, esse alto senso de responsabilidade, essa questão do compromisso mesmo de assumir. E a gente foi muito honesto, e ele foi muito honesto com a gente. Eu não sei isso aqui. Eu passei 20 anos trabalhando, né, de uma forma e agora eu tenho que entender métodos ágeis. Ele não sabia métodos ágeis. E trabalhar remotamente com pessoas espalhadas pelo todo o Brasil precisa entender, né, estar bem ali atento a métodos ágeis, a esse novo modelo e formato, que é o formato mais remoto. Mas eu não desisti dele. E aí é por isso que eu falo que precisa ser estratégico não só na fala, mas na prática, nas ações. E uma vez que a gente tomou essa decisão, eu peguei a responsa para mim, porque pode dar muito certo, e tomara que dê muito certo, mas pode dar muito errado também. Porque um projeto de tecnologia envolve ali as especificações, critérios de sucesso, regras do negócio e tudo mais. Parará, pipi, popopó. Só que eu acredito muito que nesse movimento a gente tem que trazer essa responsa para a gente, uma vez que eu sou estratégica, uma vez que me coloco como de liderança e como diretora. Então, algum poder eu tenho que usar aqui ao meu favor. Se eu não gosto da estrutura poder e hierárquia, mas eu gosto de tomar as decisões. Depois eu peço até desculpa, mas eu não peço permissão. Uma vez que eu cheguei nesse lugar. Então, assim, a gente optou por continuar com ele. E ele 50 a mais. E foi todo um processo de mentoria, de desenvolvimento com ele, com outro sênior, de meetups, de aconselhamento, de conversas one-on-one,
de deixar o óbvio bem claro, de dizer para ele quais são as deficiências técnicas que ele tinha, de chamar a atenção, enfim, de fazer todo o suporte para que ele conseguisse vingar dentro do projeto. E ele passou 4 ou 5 meses dentro do projeto que foi finalizado. Mas eu acho que é muito assim, sabe? É muito da empresa. O que é em prática da empresa? O que é cultura? Hoje eu quero trazer mais diversidade e inclusão. Então, eu estou vendo como é que eu aprendo isso para, de fato, trazer. Para não ser só uma jogada de marketing. É o nosso maior cuidado. Isso aqui não é só marketing, isso aqui não é só porque está na moda, enfim, que está se falando, mas é porque é realmente importante. E só para finalizar, isso faz total diferença uma vez que a gente fala de inovação, porque inovação é diversidade, é plural, é ter times multidisciplinares, é ter pessoas com bagagens diferentes. Se tiver só pessoas do mesmo perfil, não tem inovação, tá? Se a gente acreditar que tem pessoas do mesmo perfil ali, da mesma área, a inovação ela não vai acontecer, ela vai ser muito restrita. Por isso que a gente vem com esse entendimento de inovação ser mais plural, de ter pessoas mais plural. E, para mim, eu não tenho esse viés, né, do 50 mais, enfim. Não, eu quero ter o quanto de pluralidade dos meus times eu tiver, melhor. Aí é uma resposta que eu trago para mim, para o meu modelo de gestão. Se todos os gestores de RH ter essa resposta e ser esse modelo de gestão, eu acredito que muito que dá para fazer. Mas sem abandonar as pessoas no processo, só porque elas não estão ali 100% aderente a uma vaga. Lana, estou te apressando aqui, mas é porque a Lana vai estar aqui com a gente, vai estar no café, e a gente vai começar a rodada com as startups, e eles estão com a hora contada. Então, eu imagino que tenham mais perguntas, até eu tenho uma, mas eu falei, depois eu faço no outro intervalo para a Lana. Desculpa, Lana, tá? E se alguém tiver mais pergunta, registrem aí. Pessoal, como é que vai ser a dinâmica agora, né? As startups vão apresentar, né? A Lana veio para dar esse choque, a gente fica preocupado, mas a gente vai trazer a solução também, que são vários produtos e serviços que as startups já oferecem para essa nova dinâmica, né, do universo de RH. Então, a dinâmica vai funcionar no formato de pitch, que é uma apresentação curta. Então, cada startup tem no máximo 5 minutos para apresentar. Se eles não apresentarem em 5, a gente corta eles, corta o som deles, tira o microfone, tá? E aí, ao final de cada startup, a gente dá um espacinho para alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Então, rapidamente, só para a gente, né, introduzir. Então, a primeira startup que vai apresentar é online, né? Vai ser online essa primeira. O nome da startup é Miner. Vou falar com o meu sotaque maranhense, porque senão eu ia falar Miner, né? Aí é difícil. Que é justamente uma startup na área de People Analytics, né? Essa startup, deixa eu pegar aqui o resumo dela, ela trabalha com People Analytics, tratando, né, indicadores de RH para a tomada de decisão, tá bom? Então, aí eu vou pedir para a startup, eu não vou apresentar vocês, né, se apresentam, quem são vocês, o nome, né, de quem está apresentando. Fiquem à vontade aí. Então, e só para registrar, antes das startups começarem, hoje aqui a gente tem a presença da EMAP, né, que é a empresa que administra o porto, né, do pessoal da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, mas a gente tem também a Ultracargo, a CLI, o Tegran, a Santos Brasil e a Granel. Então, são algumas empresas que atuam aqui com recursos humanos dentro do complexo portuário. Então, gente, a palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Beleza, obrigado, viu? Prazer, pessoal, estar por aqui também, com vocês participando. Meu som tá chegando bem aí para vocês? Excelente. Tá me ouvindo certinho? Beleza, então. Vou colocar os 5 minutinhos aqui, vou tentar no tempo, então, mas vamos lá. Prazer, pessoal. Acho que foi super bacana a última palestra, eu estava aqui ouvindo também. A Lana já conseguiu levantar a bola aí do tema, né, de People Analytics. A gente acredita muito que dados e tecnologia vêm aí para empoderar cada vez mais as lideranças a tomarem melhores decisões, tanto mais justas para os colaboradores, quanto mais eficazes para o negócio, tá? A Miner é uma HR Tech, localizada em São Paulo. Queria estar aí com vocês, mas não deu para estar, estou aqui em São Paulo. A gente é uma startup que fica tanto no Learning Village quanto no Cubo, 2 hubs de startup aqui de São Paulo. Fomos já investidos pela Falcone Consultoria e acelerados pela Liga Ventures, Distrito, Meta Ventures, e ano passado ficamos entre as 10 startups aí no ranking de inteligência artificial da Open Startups, tá? Então, a gente tem 3 anos de operação aqui, há pouco tempo assim, de trajetória,
mas temos conseguido já trazer grandes impactos aí para as empresas. Vou mostrar um pouquinho para vocês como. Tudo começou com a rotina do Cauê, executivo de RH há mais de 20 anos no mercado, precisava tomar decisões importantes no dia a dia de gestão de pessoas, desde quem são as melhores pessoas para se contratar, passando por como eu desenvolvo essas pessoas, quais são as alavancas de performance, como que eu entendo as principais causas de saída dos colaboradores e atuo na retenção desses talentos. E ele questionava muito a forma como as decisões sobre pessoas eram tomadas, somente com base nas opiniões dos gestores, na experiência deles, e muitas vezes ali quem falava mais alto, né? Então, ele começou a provocar o time para trazer dados para a mesa, só que ele percebeu que o desafio não era tão simples, porque apesar de existirem muitos dados sobre os colaboradores da empresa, os dados estavam espalhados em várias planilhas de Excel, em vários sistemas de RH, e a dor dele era justamente como ele conseguia automatizar e conseguia prover essa informação, transformar dados em informações relevantes para a tomada de decisão. A gente verificou no mercado que não era uma dor só do Cauê, 85% da alta liderança no Brasil tinha isso como prioridade, mas somente 20% delas acreditavam que as informações recebidas pelo RH eram completas e atendiam às necessidades do negócio. E a gente se perguntou, por que existe essa demanda tão alta? O RH não tem conseguido fornecer essa inteligência de dados para o negócio. E a gente entrevistou mais de 60 profissionais de RH na área e ouvimos aqui alguns dos principais desafios, né? Falta de padronização, centralização, falta de expertise de dados e tecnologia dentro do RH, a área de TI e Analytics está sobrecarregada, não prioriza tantas demandas internas, os reports são superficiais, não geram tantos insights práticos. E foi nesse contexto, então, que a gente resolveu desenvolver uma solução. Isso há 3 anos atrás, tá? Uma solução que fosse uma plataforma de People Analytics completa e entregasse ali, de fato, para o RH, para a empresa, 3 principais ganhos como proposta de valor. Um primeiro ganho de tempo na estruturação e visualização desses dados. Um segundo ganho na assertividade das análises tomadas de decisão mais estratégicas por meio de uma interface de visualização. E terceiro, uma previsibilidade sobre situações e resultados futuros das pessoas. Ou seja, além da gente automatizar a coleta e tratamento de dados, disponibilizar interfaces amigáveis e insights para o usuário, a gente também traria ali cálculo de risco e indicadores preditivos. Por exemplo, qual que é a probabilidade de um colaborador pedir desligamento nos próximos meses? Ele é um colaborador de alto, médio ou baixo risco, né? Então, tudo isso a gente fornece dentro da nossa plataforma, que é a união aí entre tecnologia, dados e metodologia científica. Essa plataforma, ela se pluga a diversas fontes de dados e sistemas que vocês já possuem aí, tanto para recrutamento e seleção, folha de pagamento, ponto, treinamento, enfim, coletando ali dados demográficos, de rotina e jornada, cargo ou remuneração, saúde e bem-estar, e gerando ali do lado direito alguns outputs e insights, tá? Essa plataforma traz alertas preditivos, ranqueamento dos principais influenciadores, grupos de risco, teste de hipóteses e muito mais, tá? Ela é dividida em várias camadas, desde análises de indicadores mais superficialmente até indicadores preditivos, como eu comentei. Aqui vão ter algumas telas, não vai dar tempo de eu apresentar todas aí com maior profundidade, mas só para vocês terem uma visualização, ela é bastante amigável aí, trazendo esses outputs que eu comentei para vocês, né? E aqui, para fechar, vou trazer um case rápido que em 6 meses após a implantação dessa plataforma de People Analytics num dos nossos clientes, a gente conseguiu verificar somente com os insights extraídos da plataforma uma redução de 45% no turnover, tá? Em 6 meses, em 12 meses isso aumentou para 70%. Aqui estão alguns dos nossos clientes que a gente atende hoje, tá, no mercado, são grandes empresas, estamos gerando grandes resultados com elas. E aqui ficam os meus contatos para que depois a gente possa aprofundar, marcar um papo com mais tempo, tá bom? Meu e-mail e meu telefone, tá certo? Obrigado, fico aberto aqui para perguntas. Renan, muito obrigado. Gente, o nome é Miner, tá vendo? Eu que não sabia. Alguma pergunta, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa para o Renan? Alguma dúvida? Vocês vão ligar para ele, né? Renan, assim, a sensação que dá é que vocês criaram assim, um data science de recursos humanos. Não sei se eu compreendi bem. Assim. Então, vocês transformam todos esses dados, essa enormidade de dados que existem na folha de pagamento, etc., e transforma isso em informação estratégica que a empresa vai poder utilizar
para recrutar, ou para manter o colaborador, ou para motivar o colaborador, ou para fazer treinamentos, etc. Essa é a interpretação correta, sim? Perfeito, perfeito. A nossa proposta aqui era, a gente não quer ser mais uma plataforma de RH como um ATS, um LMS, folha de pagamento, porque a gente tem vários fornecedores disso no mercado. O que a gente sentiu falta era de ter uma camada de inteligência de dados por trás dessas plataformas, que integrasse todos os dados no único ambiente e aplicasse modelos, aí sim, de ciência de dados, perfeitamente como você colocou, né? São modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, que consomem esses dados, identificam padrões de comportamento dentro da empresa e geram essas previsões, cálculo de risco, probabilidade, alertas para os gestores se anteciparem a essas situações. Então, ao invés de você ter que construir um squad específico de People Analytics internamente, né, contratar uma série de cientistas de dados, engenheiros de dados, desenvolvedores, especialistas, a gente faz isso no modelo SaaS, um software como serviço. Você contrata ali, a gente pluga aquilo na sua empresa, constrói um modelo que funciona para a sua empresa especificamente e aí disponibiliza as licenças de uso. E, assim, eu tenho duas perguntinhas. Um pouco, vamos supor, eu quero contratar vocês, quero contratar a Miner. Esse processo de instalação dessa ferramenta, qual o tempo? Porque hoje a coisa com o sistema é muito complicada. A gente, por exemplo, tem a certificação em segurança de dados. Como funciona esse processo? Assim, vocês se integram a qualquer sistema de qualquer empresa? E depois eu queria saber, assim, que tipo de informação estratégica as empresas mais querem saber e que gera mais benefício, digamos assim, para a empresa desse trabalho de vocês? Perfeito. A gente leva cerca de 3 meses para implantar a nossa plataforma, tá? Pode parecer bastante num primeiro momento, mas eu garanto para vocês que é um tempo extremamente agressivo e competitivo no mercado. Quando a gente fala só do fato de se integrar a várias fontes de dados diferentes, esse processo de integração com os outros sistemas leva um tempinho, que a gente desenvolve aqui na Miner, né? A gente faz essa integração, customiza a aplicação e desenvolve um modelo preditivo, um modelo de machine learning específico para a realidade de cada empresa. Esse processo leva cerca de 3 meses para a gente conseguir liberar os acessos para a utilização. E os principais insights e desejos que as empresas têm normalmente para extrair da nossa plataforma é entender quais são as principais características e condições de trabalho que influenciam numa saída precoce de um colaborador, de um talento na minha empresa, por exemplo. Quais são as principais alavancas de performance desses colaboradores? Quais são as principais características da jornada de trabalho que tem influenciado no absenteísmo, em horas extras? Então, com People Analytics, com esses modelos de machine learning, o que a gente faz? A gente seta uma variável-alvo que a gente quer entender melhor o comportamento, por que ela está acontecendo, e com isso a gente identifica todas as outras variáveis que estão correlacionadas a esse tipo de comportamento. E aí, com base em método estatístico, né, a gente analisa a série histórica daquele indicador, horas extras, turnover, absenteísmo, e consegue trazer com 70% de acuracidade os principais fatores correlacionados. Ou seja, a cada 10 indicações que a gente gera para o gestor, para o RH, sobre quem tem alto risco de saída, quem tem alto risco de absenteísmo, por exemplo, a gente acerta 7. Então, é uma acuracidade bastante elevada e esses tipos de insights que geram bastante valor e geram esse saving aí para o RH, no caso da redução do turnover, do absenteísmo e das horas extras. Excelente, Renan, muito obrigado. A gente depois vai mandar o contato de todos eles para vocês, tá? Já começou a solucionar alguns dos problemas que Lana falou aqui, que essa nova área de recursos humanos vai ter que trabalhar. Valeu, Renan, obrigado, muito obrigado pela disponibilidade, tá? E a gente Legal, obrigado. Nos próximos. Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Fico super à disposição, tá? Podem mandar mensagem, mandar e-mail, a gente marca um papo aí com mais tempo depois, tá bom? Obrigado e bom evento. Tchau, tchau. Pessoal, a próxima startup é a Piuí. A primeira eu pronunciei errado, não sei se eu vou pronunciar essa certo. Não sei se é Piuí ou Piuí, estou chutando aqui. Que é uma startup da área de benefícios. Ela trabalha na área de benefícios, em especial planos de saúde corporativos. E ela é uma outra startup que também está instalada no Cubo Itaú, que ele tem várias startups de diversos segmentos, inclusive eles têm uma vertical só para portos e logística. Então, quando estiverem em São Paulo, passando por lá em algum treinamento, vale a pena visitar o Cubo, conhecer. Mas agora o pessoal da Piuí já está por aqui.
Tudo bem, Rony? Vocês me ouvem bem? A gente está perfeito. Vocês veem a apresentação? Ainda não, né? Vocês estão vendo a minha tela, correto? Ainda não, exato. Bom, Pronto. gente, é Piuí, tá? Então não é Piuí. Então, mas, gente, Sabe João, é pegadinha de João. Ele falou no meu ouvido aqui, ó, Piuí. Aí Piuí. Pelo menos a Mayra coloca lá, é assim que fala, né? Eu vou usar essa nas nossas próximas apresentações. Mas, basicamente, gente, a Piuí é um broker, né? Nós somos uma corretora digital que está transformando a experiência como as pessoas compram e fazem gestão de plano de saúde. Hoje a gente está falando de um mercado só de middle market em plano de saúde de 85 bilhões ano, e que são 500 mil pequenas empresas que têm uma experiência péssima, desde a hora que elas pesquisam contratos, especialmente a hora que estão gerindo esse contrato dentro de uma visão digitalizada de recursos humanos, e até as inovações e etc., que hoje a gente sabe que plano de saúde tem um peso enorme na composição dos custos das empresas, nas despesas das empresas. Então, na hora de pesquisar o plano de saúde, as empresas passam por um processo muito profundo de assimetria de informação, elas não entendem o que estão comprando, não sabem a decisão que estão tomando hoje, quais as consequências em termos de reajuste para frente, esperam dias ali por uma cotação estática, e quando recebem essa cotação, passam a ter uma visão sem muita capacidade de tomar decisão. Na hora de gerir o plano de saúde, e isso se estende para os outros benefícios, passa por processos que pararam nos anos 80, sem automação nenhum, sem insight nenhum, processos muito operacionais e que são feitos na unha, né? Um exemplo disso é que às vezes demoram dias para conseguir incluir ou excluir uma pessoa do plano, e um processo muito cheio de papel e fricção, né? E basicamente como que a Piuí resolve esse problema? A gente tem uma plataforma digital onde os nossos clientes pesquisam e comparam, então toda a parte de cotação é feita digitalmente numa tela interativa, então eu consigo consultar a rede, esse produto tem determinado hospital, não tem, ou seja, eu consigo dar uma experiência melhor para esse usuário tomar a decisão e fazendo benchmark da política de benefício, né? Então, a gente traz recomendações em relação à construção das políticas de benefício, que serve como uma ferramenta importante para atração, retenção e motivação dos talentos, né? No momento que o usuário falar, é isso que eu quero comprar esse produto, ele passa por um processo também, atualmente, muito cheio de fricção. Então, eu tenho que mandar contrato social, então essa experiência toda a gente faz online, e principalmente para gerir o produto hoje. Eu acho que eu peguei o final da apresentação aí, mas eu entendo que ela estava falando muito sobre processos de digitalização, ou seja, como que a gente pega a tecnologia e aplica os processos hard do departamento pessoal, né, para otimizar isso com o que a tecnologia permite, para que a gente possa sim ter tempo para atuar com uma visão estratégica em termos de pessoa, uma visão mais humanizada, uma visão de fato colocando a área de recursos humanos na posição estratégica que ela merece estar, né? Então, para isso, você precisa endereçar esses trabalhos operacionais que hoje tomam tempo e, além de tudo, corre-se um risco enorme de erros humanos e etc. Então, toda a parte de gestão do benefício a gente faz de maneira automatizada e digital. Então, desde o processo de admissão do colaborador, que é o jeito que a gente tem de ter essas informações digitalizadas, né? Todo o processo de movimentação cadastral. Então, o João entrou na empresa, ele recebe um link, tira foto de todos os documentos, passa a ter todo o cadastro do João na nossa ferramenta, e com um clique você inclui ele em todo o pacote de benefícios, plano de saúde, seguro de vida, odontológico. Então, você automatiza esse processo, além das demandas usuais, né? Conferência de fatura, retenção de custo, tudo isso a gente faz digitalmente. Quando você vende plano de saúde, você precisa responder isso, é sobre saúde, não doença, então não adianta a gente não trabalhar uma questão direta com os beneficiários finais, a gente precisa atender os usuários finais, colocando ele em trilhas de saúde importantes. Para aqueles contratos que estão em sinistro individual, isso, além de tudo, é uma ferramenta para controle de custo e previsibilidade nas renovações, né? Como essência, a Piuí nasceu para dar poder às pessoas, e a gente entende que dá poder à área de recursos humanos exatamente para aquilo que eu disse, para que eles possam ser estratégicos, dedicando tempo à gestão das pessoas de fato e não a trabalhos operacionais que hoje a máquina pode fazer.
A gente é uma intersecção entre uma Health Tech, uma InsurTech e uma HR Tech, como modelo de negócio, né? E somos um broker otimizando processos hard da área de pessoas e coordenando jornadas de saúde engajadoras. Tudo isso a partir de tecnologia. A gente se define como uma corretora, só que mais simples. Então, a gente substitui hoje a corretora old school, que já é remunerada por esse processo, então a gente não cobra nada pela ferramenta, a gente passa a gerenciar os benefícios da empresa e oferece essa ferramenta digital como instrumento de melhorar essa experiência. Então, basicamente, esse é a PIL, e eu queria abrir, ver se a gente tem tempo para abrir para dúvidas aqui em relação ao modelo. Acho que essa troca vai ser importante. Felipe, muito obrigado. Aplausos aí para o Felipe. Gente, alguma pergunta? Vocês querem fazer? Oi? Felipe, já está em São Luís alguma vez? Já implementou em alguma empresa em São Luís? Já fez alguma implementação? Já. O nosso modelo ele é todo digitalizado, né? Então, a troca de documentos, que normalmente para uma corretora é um empecilho para você trabalhar nacionalmente, você precisa ter escritórios locais, etc. Como a gente faz tudo digital, para a gente isso não é um problema. A gente tem hoje em todas as capitais presença de cliente, né? Então, total, a gente opera. O que acaba acontecendo em alguns cenários, a gente não tem contratos específicos com algumas operadoras locais. Então, algumas Unimeds locais, às vezes em localizações interior e coisa, a gente não tem contratos ativos, mas a operação da ferramenta, da proposta de valor, a gente está presente hoje em todas as capitais e tem condição de ter uma presença nacional, independente do lugar. E vocês intermediam, inclusive, o contato da empresa com a operadora do plano de saúde, ou não? Primeiro o contrato, escolhi essa operadora do plano e depois eu contrato vocês, ou vocês podem entrar antes e intermediar esse processo? Como funciona isso? A gente entra em qualquer momento, antes, no momento da compra, se a pessoa que estiver querendo comprar, no decorrer do contrato, se a empresa entende que os serviços que o corretor atual dele está ofertando não estão a contento, a gente pode entrar. Então, a qualquer momento, a gente consegue implantar a solução. E o importante dizer é que a nossa solução não pressupõe a necessária mudança de operadora. Então, assim, eu estou na Bradesco, meu time está na Bradesco Saúde, a gente pode trabalhar na própria Bradesco Saúde, passando a administrar aquele contrato. Não tem necessidade de a gente mudar. Isso é um erro histórico muito dos brokers, né? Que para conseguirem gerar valor, necessariamente forçam uma mudança de operadora, que quem time de recursos humanos sabe bem que você reimplantar um plano de saúde é algo pouco trivial e que mexe com bastante expectativa, né, na mesa. Então, e às vezes a melhor solução é a que está mesmo, o contrato que está lá. O que falta é a otimização dos processos de gestão, dando ferramenta para o RH, né? E, Felipe, a gente quando vai interagir com o plano de saúde, a gente entra muito no aplicativo do plano de saúde para pedir um reembolso, etc. Vocês substituem essa interação? Por exemplo, eu vou usar, por exemplo, eu tenho, sei lá, 200 colaboradores trabalhando home office, etc. Eles vão utilizar a tua ferramenta e a tua ferramenta vai interagir com o plano de saúde. É exatamente isso. Todas as solicitações são feitas pela nossa ferramenta, numa abordagem que é high-tech e high-touch. Não adianta achar que a tecnologia resolve tudo. O cara, para pedir um reembolso, por exemplo, o time das nossas empresas clientes, pede lá na ferramenta. Mas o que acaba acontecendo é que, de 50 reembolsos, 2 ou 3 vão dar problema. Estou com dúvida na prévia. A gente precisa ter um trabalho de sucesso do cliente de atendimento muito humanizado para acolher esses usuários e gerar valor para eles. É isso que é uma abordagem sempre de modelo de negócio high-tech e high-touch. Uma outra coisa que vale dizer é que essa intermediação inteligente e dentro de um negócio com capacidade de negociação com as operadoras, hoje a gente tem entregado aí numa média de 20% de saving em relação ao custo do plano de saúde para os nossos clientes. Excelente. Acho que daquilo que Lana falou, né, um pouco o que era valor para as pessoas antes, já não é valor para as pessoas hoje, e esse é o desafio do RH. Então, esse tipo de ferramenta vai entregar um valor diferente para os colaboradores, que é o que as pessoas querem agora, essa praticidade, na agilidade, nas informações, no acesso. E Rony, me desculpa te interromper, mas além de gerar valor para o beneficiário final, que de fato muda, tem um valor muito forte, que é a nossa tese de negócio, que é tirar trabalho operacional da área de recursos humanos.
aquilo que a máquina pode fazer, a tecnologia tem que fazer. Hoje você tem um grupo de RHs muito confiantes em relação ao seu papel estratégico e estão cada vez mais desesperados. Pelo amor de Deus, aquilo que é trabalho mecânico, a tecnologia precisa fazer para eu poder ter tempo e me dedicar à gestão estratégica das pessoas. Essa é o fundamento da tese de digitalização de RH. Né? Excelente, Felipe. Muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade, a tua participação. Teus contatos vão ser disponibilizados para todos aqui que estão assistindo, tá? A gente agradece muito. Imagina a tua disposição para qualquer contato que queiram fazer. Obrigado pela oportunidade. Gente, agora vai ser um pitch raiz, porque ele é presencial, tá? Exato. Um pitch raiz. Agora, ela faz, quer? Agora? Não, esse não dá. Ela faz, né? Tá tudo raiz aqui, porque né? Ela faz, é uma empresa que trabalha na área de recrutamento de mulheres, Graça, para áreas que a maioria das vezes são ocupadas por homens. Então, muito interessante. Fique à vontade, o pitch é teu. Obrigada. Apesar de já ter feito inúmeros pitches, né, ainda estou até nervosa para fazer novamente. Não sei se é a fome também, que eu não tomei café. Viu, Graça? Quem vai passar... Ah, tá. Deu certo. Deixa eu só testar aqui. Tá, beleza. Bom, esse pitch foi até o pitch que eu apresentei no Demo Day do BNDES Garagem, agora em fevereiro. E eu vou tentar passá-lo, mas também fazer algumas interseções para explicar melhor sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho dela faz. Eu sou Lívia Viana, CEO da plataforma Ela Faz, cofundadora da plataforma, que surgiu com uma ideia inicial de inserir a mulher no mercado de trabalho, analisando duas dores. Aquela mulher que está em casa e tem medo de receber um homem, porque ela se sente ameaçada e pode ser violentada, e aquela outra mulher em situação de vulnerabilidade social, em que ela precisa de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Então, o que a gente foi pesquisar? O mercado, né? Então, a gente sabe que tem hoje 33 milhões de mulheres na idade economicamente ativa, mas apenas 47% delas estão no mercado de trabalho. Sabendo nós que nós somos mais da metade da população, e por quê que nós não estamos no mercado de trabalho? E ainda fomos mais a fundo e vimos quais os setores que elas têm menos representatividade, como indústria, construção civil, aonde nós temos 2,81% na indústria, 0,82% na construção civil no estado do Maranhão. Então, nós formulamos nosso modelo de negócio para realizarmos um recrutamento, seleção, aonde, vou explicar melhor depois, nós fazemos um diagnóstico, implementamos soluções para que a comunidade esteja inserida nas organizações do entorno, uma qualificação direcionada para aquelas necessidades. Então, nós qualificamos pedreira, pintora, eletricista, soldadora, gesseira, mecânica. E aí trabalhamos para a formação de um banco de dados qualificado para que as mulheres possam ser inseridas no mercado de trabalho, promovendo a inclusão para a diversidade. Então, o nosso modelo de negócio para o B2B, ele envolve um diagnóstico para a diversidade, onde nós pretendemos realizar um diagnóstico na organização, para entender se a organização está mesmo, é um diagnóstico autorreflexivo para ela, para que ela possa entender se ela realmente está trabalhando para a diversidade e a inclusão, se ela está realmente implementando ações para isso. E também fazemos um mapeamento na comunidade em torno dessas organizações para identificar que potencialidades existem lá. E aí, sim, a gente trabalhar um plano
para que ela possa, para que a gente possamos desenvolver essas mulheres para atender. Porque muitas das vezes aquela mulher que está na comunidade, ela mesma já troca a lâmpada da sua casa, ela mesma já levanta a alvenaria, ela mesma já faz a calçada. E por que não qualificá-la melhor e mais para que ela possa atender a necessidade da empresa em que ela se sente excluída? A empresa está lá se instalando, faturando, e por que não colocá-la e dar oportunidade para ela? E aí, então, realizamos um relatório de acompanhamento, identificando por que aquela mulher, muitas das vezes, ela não permanece, quais são os reais impeditivos para que ela não possa exercer todo o potencial, já que nós diagnosticamos que ela pode, sim, estar lá. E, dentro desse relatório, identificamos ali os indicadores de sustentabilidade, voltado muito para as empresas comprometidas com o ISD, já que nós trabalhamos educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico e redução de desigualdades sociais. E, então, lançamos o selo Ela Faz, lançado agora em fevereiro deste ano, em janeiro deste ano, onde esses indicadores, para atender esses requisitos, nós vamos dar uma meta, trabalhar uma meta junto com a empresa, uma meta para a diversidade, para a inclusão. Nós sugerimos, então, um percentual de pessoas dentro da empresa para que nós possamos atingir juntos, organizações, e nós esse percentual, e entregarmos o selo no final desse processo. Nós já impactamos, já qualificamos mais de 500 mulheres em 2 anos de operação. Para este ano 2023, queremos qualificar mais 1.000 mulheres. Tiramos elas de uma renda básica de R$ 500, promovemos um crescimento mínimo de 200% na renda dessa mulher. Essa é uma profissional nossa, a Érica Patrícia, que está hoje no mercado de trabalho, saiu de uma situação de vulnerabilidade social, de violência doméstica. Antes de ir para o trabalho, esse mesmo, ela sofreu uma violência, ela mostrou para nós, foi violentada, recebeu um BOG. Hoje, é um BOG, né? Hoje, hoje, hoje ela pode dizer que ela pode comprar o lanche do filho dela. Engraçado que depois dessa apresentação, depois que a gente conversou com ela, depois dessa obra, ela disse assim, me chamou ela, tinha mais 3, disse assim, Dona Lívia, o que vai ser de nós depois dessa obra? A preocupação é a preocupação minha também. O que eu vou fazer com essas mulheres? Porque eu me comprometo. E ela disse assim, eu disse, não te preocupa. Não te preocupa, porque eu tenho meu filho para dar de comer, porque eu tenho... Não te preocupa. Então, quando a gente promove esse impacto, quando a gente realmente garante que elas entrem no mercado de trabalho, é o nosso compromisso, é onde a gente encerra aí o nosso ciclo. 60% das mulheres qualificadas nossas estão no mercado de trabalho, gerando mais renda, mais independência financeira, mais mulheres nas organizações. No lançamento do prêmio Ela Estar esse ano, nós reunimos lideranças comunitárias. Hoje nós temos no nosso cadastro mais de 200 líderes comunitárias do estado do Maranhão. Reunimos nossas colaboradoras, principais colaboradoras que fazem o trabalho dela faz junto às empresas, foram inseridas junto das empresas, e reconhecemos. E então soubemos da história da Regiane Magalhães. A Regiane, ela tinha um sonho de ser pedreira. E aí ela contando lá no palco que o sonho dela era ser pedreira, que o pai dela era ser pedreiro, para que ela pudesse construir a própria casa dela e não dependesse de ninguém para fazer isso, já que ela não teria condições de pagar. E aí é o nosso time. Eu sou administradora, sou engenheira civil, sou empresária há mais de 13 anos. Temos pedagoga, temos assistente social, nós temos uma pessoa de TI, e estamos em desenvolvimento da nossa equipe, que é muito comprometida com o resultado. A gente trabalha realmente nós temos uma plataforma educacional, que é a plataforma de ensino, Ela Faz. Através dessa plataforma, a gente faz também nosso processo de recrutamento e seleção. Estamos otimizando cada vez mais esse nosso processo para que a gente possa usar mais tecnologia e nos auxilie aí nessa dinâmica. Agora, colocar mulheres em situação de vulnerabilidade social das comunidades nas empresas precisa muito que a gente esteja junto e próximo, entendendo realmente o que acontece dentro das comunidades, quais são as necessidades e o que falta. Se
o comportamental, se é o técnico, mas também se não falta algo que a gente pode trabalhar, que é o lado emocional. Nós já tivemos importantes selos e premiações, então o principal nosso hoje, que eu considero, é o do Impact da Latam, onde nós testamos e fomos monitoradas para que realmente nós pudéssemos, se nós realmente entregávamos impacto dentro da nossa atividade. O BNDES Garagem, dentro de 900 startups inscritas, nós fomos a startup finalista do processo. Ficamos entre as 8 startups finalistas, ou seja, principalmente no quesito que eles trabalham de empregabilidade e capacitação. Temos, dentro desse processo do BNDES, nós conquistamos um importante cliente aqui, que está aqui, que é a Betânia, da Granel, em que nós levamos o case lá para a nossa apresentação. E temos aí, já atendemos diversas empresas, construtoras, também ganhamos o Mulheres Inovadoras, da FINEP ano passado, o Lab Habitacional, da Artemisia, e assim por diante. Acho que isso aqui não funcionou muito bem. Bom, e esse foi um pitch deck, mas a gente tem a reflexão e a certeza de que o nosso negócio, para que possa acontecer, a gente precisa muito das organizações, a gente precisa muito da sensibilização delas para que a gente possa promover com que as mulheres trans, negras, indígenas, quilombolas, possam ter oportunidade de fato dentro das oportunidades de mercado, dentro da sociedade. Por quê? Porque lá, sim, é que elas vão poder se aprimorar, ganhar confiança, dentro de um ambiente que ele possa ser inclusivo, inovador, acolhedor também. Lugar de mulher é fazendo história aonde ela quiser. Muito obrigada. Lívia, muitíssimo obrigado. Se Lívia mostrasse mais alguns cases do trabalho dela, a gente ia ficar chorando aqui, né, de emocionado. É muito bonito. Gente, perguntas para a Lívia. Eu tenho certeza que vocês vão ter perguntas. Obrigada. É essencial. É uma etapa que é além da minha meta de vida, posso dizer assim, sabe? Tipo, eu atingi minha meta de vida. A gente tem grau de expectativas na nossa vida, né? Então, primeiro a gente quer estudar, depois a gente quer comprar uma casa, depois a gente quer criar nossos filhos. E aí, quando eu cheguei no 2019, né, que eu fiquei assim, meu Deus, eu comecei a sentir uma angústia no meu peito, algo que estava faltando na minha vida que eu precisava realizar, né? E aí foi quando eu conheci Ela Faz e eu compreendi naquele momento que era isso que eu precisava realizar. E hoje eu encaro isso ou como propósito ou como chamado. Isso ainda vou entender se é o que é dos dois. Aonde vai me levar é que vai me dizer se é um propósito ou é um chamado. Mas eu estou de corpo e alma nesse projeto e a equipe vai toda junto com nós, de corpo e alma, para que a gente possa conseguir elevar cada vez mais impacto. E ontem eu estava na Lumar e falando, né? Apresentando também. E lá na Lumar tinha uma pedreira que fez curso de pedreira conosco. Depois que eu nem sabia que ela estava lá, ela contou que ela fez a casa dela e que nenhum pedreiro mais enganou ela, porque ela já tinha aprendido a fazer a casa. Então, é isso aí. Ah, tá. Oi, Lívia. Lívia.
Oi, eu queria entender melhor, assim, o Ela Faz, ela busca, a divulgação dela, ela acontece prioritariamente, vocês buscando empresas parceiras, divulgando o trabalho, ou, digamos assim, existe Ela Faz itinerante, que, por exemplo, vocês levam, né, esse conhecimento a algumas áreas, e aí as mulheres podem recorrer a eles para poder fazer esse cadastro, ou não, realmente é um lugar exato para que elas possam ir se cadastrar, que acaba um pouco limitando. Ela faz, pode estar em todo lugar, né? Então, a gente tem uma carreta itinerante, sala de aula, que a gente já viajou aí para Balsas, Imperatriz, São José de Ribamar, e agora a gente está com um município para ir também, agora de Godofredo Viana, tem uma empresa que contratou a gente. Então, a gente vai. Só que a gente já tem um plano de negócio, tem desenvolvido no SEBRAE, para que a gente possa, que é um modelo de negócio que está sendo formulado para que a gente possa estar em diversas comunidades do país. Está sendo feita uma estratégia que daqui a pouco a gente, quando finalizar, testar, a gente vai soltar e a gente vai estar aí, independente de carreta, em qualquer lugar do país, realizando. Uma pergunta, é porque eu tenho quase certeza que foi a Regiane que fez o Bolserri, que chama, da minha casa, da minha sala de estar. Porque eu falei assim, não, eu quero uma mulher fazendo alguma coisa aqui, aí eu contratei, ela faz, e eu tenho quase certeza que foi a Regiane que foi fazer, e tá lá minha casa bonitona, pelas mãos da Regiane. A Regiane, ela sabe fazer tudo. Por isso que ela foi premiada, entendeu? Porque ela não tem limitação para ela. Ela faz instalação elétrica, ela faz tudo que chamar, ela vai e faz. Então, contratem a Regiane, que ela faz de fato. Lívia, você captou as mentes e os corações. Tem muitas perguntas, mas eu não posso deixar a Lívia responder todas essas perguntas, gente, senão a gente não acaba. Aí a gente vai fazer assim, a gente vai encerrar aqui com a Lívia, né? E aí depois no café, acho que tem mais 3. Moça, eu quero falar com a Lívia, eu quero falar com a Lívia. Muitíssimo obrigado, Lívia. Parabéns pelo teu trabalho. Deixa eu pegar a minha cola, vou ver se eu não falo errado a próxima startup. Gente, a próxima é uma startup que ela está no Rio de Janeiro, tá? Ela também está dentro do Cubo, na Vertical Mar e Portos, é a Iticom. O produto deles é um produto para aumentar a eficiência na gestão de pessoas, reduzir riscos operacionais, promover agilidade, transparência e ações coordenadas. É isso, Gabriela? Será que me passaram a cola certa aqui do que vocês fazem? Sua cola está certíssima. Muito bem, seja bem-vinda, Gabriela. Fica à vontade, tá? Muito obrigada, tá? A gente agradece principalmente o convite e a discussão, o debate, principalmente da última startup, né, do Ela Faz. Hoje, depois de um dia tão importante para nós mulheres, ontem, Dia Internacional das Mulheres, então ter essa representatividade aqui também é extremamente gratificante para a gente. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação e assim que vocês estiverem vendo, vocês me falam, tá? Tá tudo certinho aí? Tudo ok. Então, bom dia, pessoal. A primeira, a gente agradece, né, pela oportunidade de estar aqui presente com vocês, mesmo seja virtualmente. E o meu nome é Gabriela Menezes, eu sou analista de negócios na Anticom Solutions, e hoje eu vou apresentar para vocês, fazer uma breve apresentação sobre a única solução que a gente conhece, que é divulgada assim, no mercado, que faz gerenciamento de escala, produtividade e compliance. E, além disso, a gente é parceiro SAP Industry Cloud, tá? E aí, primeiramente, né, para a gente começar a nossa apresentação, gostaria de falar um pouco sobre os números da Anticom.
Hoje a gente é uma empresa de tecnologia, a gente é líder na parte de gestão de pessoas no mercado de apoio marítimo brasileiro. A gente tem como números, a gente tem 55% do market share de apoio marítimo do Brasil, e como redução, a gente tem números como, por exemplo, 30% de redução de custos de fatores que estão relacionados ao RH. Então, a nossa solução Bluepex causa esses impactos. Além disso, a gente tem quase mais de 15 mil colaboradores que são gerenciados por essa solução. E a gente atua em empresas como Wilson Sons, CBOs, Transpetro, Shell e entre outros que estão divulgados aí na apresentação. Tá? E aí, para começar, entendendo um pouquinho do Bluepex, a gente vai falar sobre o desafio, né? Onde ele está inserido no meio disso tudo. A gente falou no decorrer desse dia sobre diversos desafios que estão relacionados ao RH, e aí, para deixar centralizado onde o Bluepex se encaixa hoje, a gente se encaixa nos gaps de digitalização de indústrias complexas, como mineração, siderurgia, marítimos e óleo e gás. E os principais problemas que a gente resolve é na parte de recrutar, para garantir que a pessoa certa vai realizar o projeto naquele dia, no horário e cumprir o planejamento. Então, a gente trabalha com planejamento de times, principalmente times que são em turnos. Então, a gente verifica tanto a parte de requisitos, de compliance, tem a parte de pagamento. Então, os colaboradores que têm pagamentos extra-folhas, como bonificações, pagamentos de dobras, auxílio, transporte. Então, tudo isso engloba também problemas e desafios que a gente enxerga e que a gente resolve com essa solução. Além disso, a gente transforma também uma comunicação mais clara, tanto entre os colaboradores próprios como os colaboradores terceiros, tá? E aí, o que seria realmente, né, o Bluepex? Então, pensando nessas dificuldades que a gente falou, a gente entende que o Bluepex, que é a solução que a gente desenvolveu, trata-se de uma solução para as empresas que atuam em operações complexas e necessitam planejar a escala de trabalho e treinamento para funcionários de forma a manter níveis ótimos de produtividade e mitigar riscos relacionados à compliance, considerando exigências de operação e variáveis de acordo com o mercado, de acordo com as legislações, a fim de evitar também pagamentos a mais relacionados à empresa. Então, você otimiza dobras de colaboradores, você otimiza também planejamento de férias, afastamento por INSS. E é uma ferramenta que não compete com RPs ou folhas de pagamento. O nosso foco é garantir a produtividade, certificando o compliance de todos os colaboradores. Então, certificando que ele possui um ASO, que o ASO está válido para que ele consiga realizar a sua operação. Tá? E aí, falando um pouquinho mais sobre a solução, a gente tem como uma ferramenta de planejamento, onde é possível não apenas planejar a escala das equipes. Então, as equipes que são back-to-backs, que trabalham em trocas de turnos, a gente também consegue fazer essa otimização desses trabalhos, mas também cadastrar os eventos que impactam nessa produtividade, que seriam os afastamentos, as férias, os afastamentos por causa de Covid, por exemplo, que foi uma grande demanda que a gente teve durante toda a pandemia. E, além disso, a nossa solução também é voltada para relações que envolvem a parte de compliance. Nessa ferramenta, o usuário possui informações sobre as pendências de cada membro da equipe, bem como a data de validade de vencimento de cada certificado. Então, todos os usuários do sistema são informados, além dos colaboradores também serem informados sobre as suas escalas de vencimentos. Então, outra funcionalidade da nossa solução é que ela não apenas exibe o planejamento, mas ela também possibilita essa informação e disponibiliza insights sobre quais colaboradores são os mais indicados para determinada equipe, de acordo com as exigências predefinidas. Então, às vezes você tem uma embarcação que pede uma certificação diferente, às vezes você tem uma embarcação de longo curso, que é diferente de uma embarcação de pequeno curso. Então, tudo isso você consegue otimizar nesse sistema e garantir que você vai ter uma pessoa qualificada, e não só qualificada, mas que preenche os requisitos, tanto para a Marinha quanto para os órgãos reguladores, para que ele possa exercer aquela função naquele período. Tá? E, além disso, o Bluepex é uma ferramenta recomendada para o processo de auditoria.
você consegue, através dela, fazer tanto as situações de documentos, quanto verificar as situações dos certificados dos colaboradores da empresa, e, além disso, você também consegue notificar esses colaboradores, tanto por e-mail ou por SMS, por WhatsApp, e gerar relatórios sobre os seus colaboradores próprios e terceiros também. Tá? E aí, entrando um pouquinho nessa parte de terceirizados, a última funcionalidade, né, que eu vou detalhar aqui um pouquinho com vocês, nesse pitch, é a funcionalidade que a gente chama de Blue Supplies, que é uma nova ferramenta que a gente está apresentando para o mercado, onde a empresa consegue convidar os seus fornecedores e eles vão ter um acesso limitado dentro do BlueApex para que eles consigam cadastrar o seu colaborador, inserir os documentos certificados e a empresa consiga validar que aquele terceirizado realmente está apto para exercer as funções dentro da sua organização. Tá? Então, você consegue verificar todas essas informações, tanto os colaboradores próprios quanto os terceiros. E aí, como benefícios, né, os grandes benefícios do BlueApex é que as empresas eliminam muitos processos que elas hoje se realizam através de planilhas. Então, o controle de produtividade, o controle de compliance, ela também conta com uma solução em nuvem que é integrada, que integra tanto os usuários equipes responsáveis por planejamento de atividades, controle de documentos, agendamento de treinamento, definição de exigências, otimização de processos, e isso evita muitos atrasos nas operações e mitiga riscos relacionados às operações complexas. Então, o nosso objetivo com o BlueApex é sempre garantir a produtividade, eliminando riscos e trazendo o menor custo para as empresas. E eu acho que, assim, como um final, né, como a gente gostaria de agradecer, e agradecer principalmente ao João, que nos convidou para estar aqui, e falar que estamos disponíveis. Aqui tem nossos telefones, nosso contato por e-mail, e o João também tem meu contato pessoal. Se vocês quiserem, eu também coloco aqui no chat o meu e-mail, e a gente fica à disposição para perguntas. Gabriela, muito obrigado. Aplausos aí para a apresentação da Gabriela. Alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gabriela, eu tenho uma dúvida. Assim, a gente trabalha, por exemplo, no Porto, a gente tem área ambiental com certificações, a gente tem área de segurança com certificações, recursos humanos, qualidade. Então, todo mundo tem muitos controles sobre diversas atividades que os colaboradores, seja da nossa empresa ou de terceirizados. Então, o que eu entendi é que a tua ferramenta ela vai centralizar todos esses controles e disponibilizar isso para todas as áreas. Então, não teria mais diversas planilhas em diversas áreas diferentes, controlando o turno ou treinamento, ou se a pessoa tem aquele treinamento para atuar nesse tipo de área, que é risco ou não. Então, eu vou otimizar todo esse trabalho de controle, e aí com isso eu vou ganhar tempo, produtividade, eu vou reduzir os riscos, os erros. É isso? Eu entendi bem o que a tua ferramenta faz? Assim, é mais ou menos Isso, você entendeu bem a dor que a gente resolve hoje, tá? Então, dentro da ferramenta, a gente consegue cadastrar tudo isso, esses projetos que você tem diferente, essas áreas que você tem diferente. Então, a gente consegue montar uma matriz, que a gente chama matriz de requisitos, onde eu insiro lá no meu sistema que eu vou querer um determinado certificado para as pessoas que trabalham apenas nesse local de trabalho específico, ou apenas para essa função específica. Então, a gente sabe que também tem níveis de funções ali que são diferentes. Então, um marinheiro normalmente pede uma certificação diferente, um imediato, as certificações já são diferentes, já são outras. Então, pode fazer isso por embarcação, pode fazer isso por local de trabalho. Então, o projeto, como você citou, eu tenho um projeto ambiental que ele exige uma documentação que é diferente de um outro projeto. Então, hoje a gente tem também o trabalho administrativo. Então, as pessoas que estão home office, elas têm uma exigência de trabalho que é diferente de uma pessoa que está presencial, que vai entrar no porto, entrar em uma base, por exemplo. A gente consegue fazer todo esse mapeamento. Então, se você pensar também assim a longo prazo, um trabalho assim mais detalhado, a gente também pode fazer essa interface com o seu sistema de ponto. Então, às vezes você possui ali uma catraca, tá? A gente faz essa interligação também para que na catraca você só permita que os colaboradores que entrem dentro da sua empresa, do seu porto, realmente estejam em compliance. E aí você nunca vai ter uma pessoa com um certificado vencido, por exemplo, para realizar uma determinada operação. Excelente, Gabriela, obrigado. Gabriela, eu estou fazendo o pessoal passar fome aqui desde as 8 da manhã, por isso que eles estão caladinhos, tá?
Mas a gente vai disponibilizar teus contatos para todos eles, então aí com certeza virão mais interações, mais dúvidas, porque essa é uma dor que realmente a gente tem bastante aqui nas empresas. E a tua ferramenta, pelos teus clientes, a gente já sabe que ela é muito boa. Então, muito obrigado pelo teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, tá bom? Tá ótimo, ficamos à disposição. Muito obrigada, pessoal. E a última startup que vai apresentar aqui hoje é uma que a gente conhece bem, que ela já trabalhou aqui com a gente em parceria com a Creative Pack, com os nossos residentes, e ela foi a campeã de satisfação, Graça. Foi uma coisa, não, porque a Thalita, know-how, não sei o quê. Olha, eu já estava assim, nem é tudo isso, gente, para com isso. Mas eu vou fazer teu resumo do mesmo jeito, tá? Vou falar aqui, para você não se sentir... Né, só o meu que não fez, deixa eu achar onde está aqui. Gente, a know-how, ela trabalha com mudança de cultura, tá? Se vocês seguirem eles no Instagram, tem vários eventos para líderes que elas estão divulgando. A gente, de vez em quando, eu assisto os videozinhos, é muito legal. E eles fazem isso, essa mudança de cultura, através do desenvolvimento de soft skills, né, do time. Com jogos estratégicos, mapeamento comportamental. Como a minha equipe, eles são todos jovens, e eles têm essa pegada muito assim dos jogos, da interação, então todo mundo achou genial o trabalho que eles fazem, engajou muito com o nosso time. Eu imagino que com todo mundo deve engajar muito, porque foi muito bacana, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Thalita, né? Thalita, é teu aqui o tempo. Eita, responsabilidade, né? Fechar o evento, socorro. Prometo que serei breve, né? Porque eu sei que tá todo mundo com fome, eu também não tomei café. Graças a ninguém foi esperta nesse evento. Foi pré-requisito para chegar aqui. Estamos no mesmo barco. Gente, obrigada pela disponibilidade, antes de tudo, e pelo convite, João. Então, eu me chamo Thalita. Eu sou líder executiva da Know-how. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de cultura, para fortalecer, na verdade, endossar tudo que Lana falou aqui com tanta sabedoria. Mas, para isso, para contar um pouquinho da Know-how e contar um pouquinho da nossa história, a gente vai falar de uma cliente real nossa, que é a Milena. Então, a Milena, ela é cofundadora de um negócio de moda praia. O negócio dela está em expansão. Entretanto, ela tem uma série de dificuldades, né, que ela verbaliza para a gente no nosso dia a dia. Então, ela já verbalizou para a gente que os treinamentos que ela faz, eles geram pouco engajamento, que as pessoas que estão lá na empresa, elas não se sentem pertencidas pelo espaço. E como é um negócio novo, é um negócio que está crescendo de forma muito acelerada, isso faz com que as pessoas elas não consigam acompanhar esse processo. Então, a cultura não faz parte aí da estratégia do negócio, no final das contas. E esses são alguns dos milhares de problemas que ela verbaliza para a gente ali, tanto no seu negócio, quanto a gente escuta de outras empresas em seus setores. Então, dentro desses problemas reais, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Os líderes que estão hoje ocupando espaços, muitos deles, eles não têm habilidades socioemocionais desenvolvidas, então eles são promovidos por habilidades técnicas, e a Alana também trouxe isso na fala dela. A cultura de negócio não é fortalecida. Os treinamentos, eles são chatos, são monótonos e fica todo mundo esperando a hora de acabar, porque a melhor hora do treinamento é quando acaba. E isso gera, né, isso traz como consequência ali que a cultura e as pessoas não fazem parte da estratégia do negócio e dos setores. E assim sucessivamente. E a gente precisa lembrar que a cultura e a liderança, elas andam lado a lado. Não tem como separar isso. Né? E foi aí a pesquisa da Harvard Business Review que trouxe para a gente essa frase que eu gosto bastante. E associado a isso, os líderes eles precisam moldar uma cultura tanto com ações conscientes ou inconsistentes, ou seja, inconscientes, desculpa. Independente da sua ação, a cultura ela vai existir. A gente, como liderança, precisa entender qual caminho que vai dar esse direcionamento. Quando a gente tem uma cultura fortalecida, a gente tem alguns impactos. Né? Então, a gente afeta na produtividade, nós já percebemos e tem estudos que endossam isso. Cadê meu pointer? Oi, valendo. A gente tem estudos que endossam isso, que 17% da produtividade em espaços engajados gera esse aumento. Nós temos um impacto positivo no percentual do NPS, nós temos um impacto positivo nas vendas, nós temos um impacto positivo na lucratividade, quando a cultura é fortalecida.
E quando a gente tem esse processo interno mais desenvolvido, se impacta também na satisfação do consumidor, não só externa, como também interna. E quando a gente não tem isso bem trabalhado, a gente tem o terror das empresas, que é o turnover, né? Então, a gente tem também uma startup aqui que falou sobre isso. O índice de rotatividade de colaboradores é altíssimo quando a gente não tem uma cultura bem fortalecida. E como que a gente desenvolve e transforma a cultura de forma estratégica? De que forma que a gente faz isso? E como que a gente consegue ajudar a Milena e tantos outros empreendedores, tantos outros setores de empresas grandes que precisam trabalhar isso? Nós fazemos isso potencializando perfis socioemocionais através de educação inovadora. Então, a gente sai daquele conceito de treinamentos chatos e monótonos, porque nós usamos jogos para conseguir fortalecer cultura e desenvolver habilidades. Um dos nossos programas, que é o programa favorito das empresas hoje, é o Level Up Know-How. Então, é uma jornada, é um programa anual com jogos de estratégia e mapeamento socioemocional. E eu vou explicar agora como funciona para vocês. Antes de qualquer coisa, né, os impactos positivos que isso gera é que transforma a cultura das empresas, nutre espaços colaborativos, impacta no desenvolvimento individual e coletivo e tem um aumento não só do NPS, que é o aumento interno, como também o externo. Como que funciona? Antes de tudo, a gente faz um diagnóstico do seu setor, um diagnóstico da sua equipe. Então, nós rodamos um dia imersivo, um dia super legal, cheio de jogos, mas com muito conteúdo sobre cultura, estratégia e habilidades socioemocionais. Enquanto essa imersão acontece, nós temos psicólogos observando o desempenho das pessoas para que a gente consiga tirar um raio-x, ou seja, a percepção de habilidades que nós temos a partir do seu time para ser uma ferramenta de negócio para você. Nós trabalhamos com mentorias, então a equipe de psicologia da Know-How está preparada para fazer recursos e desenvolvimento e acompanhamento individual com a sua equipe e com as suas lideranças. Mensalmente, os psicólogos entram em contato, se faz mentoria online ou presencial, para conversar sobre estratégias de negócios e estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional, porque a gente sabe que tudo precisa estar conectado se a gente quer fortalecer a cultura. E nós temos acompanhamento mensal com gestores, então todos os meses a gente se encontra para entender quais são os seus gargalos, quais são as suas dificuldades, como você está se relacionando com o time e que estratégias a Know-How pode apoiar, pode dar suporte para que você tenha uma excelente equipe e um excelente resultado. Dentro do nosso mercado, né, é um mercado gigantesco de treinamento e desenvolvimento, então mundialmente é investido aí 357 bilhões de dólares, e o mercado que nós estamos, que é o mercado do Nordeste, também tem uma abertura gigantesca de 1,7 bilhões de reais para serem investidos. E nossos principais diferenciais é que nós temos jogos sob demanda, nós temos o embasamento psicológico e andragógico, porque a gente trabalha com aprendizado com adultos. Então, não dá para ser diferente. A gente precisa tratar adulto como adulto e adulto aprende fazendo. Ponto. Nosso modelo de negócios é o modelo B2B. Então, nós temos tanto esses contratos anuais como contratos avulsos a depender da demanda, treinamento de team building e assim sucessivamente. E é dessa forma que a gente consegue desenvolver os seus negócios com tecnologia. Então é isso, muito obrigada, esses são os nossos contatos. Obrigado, Thalita. Gente, assim, eu sei que tá difícil, né? Tá difícil a fome, mas